e vai pro outro coração. Cante que só passarinho jogue o corpo na canção. Boi, que o coração vê caminho e os pés se movem no chão. Boi, sou cantador de cajazeiro e vim cantar a minha gente. Gente que não foge do laço, gente que não corre de macho nem de onça de mulher. Vem cantar a minha gente lá das bandas de cajazeiro, onde o coronel diz que é dono de tudo. Coronel fracoso, horroroso, viúvo, velho, barrigudo, como dizia o bom Joaquim Vela em Rua de Piancó, fazendo chacota dele, quando alguém dizia que em compensação ele tinha a casa mais bonita da cidade. Quero um cantinho nessa feira pra cantar a minha gente. Gente que não foge de fera, gente que não corre de guerra, de arruaça e o que vier. E não foge tão pouco do coronel fragoso, de quem todo mundo corre, quase se borra de medo quando ele vem subindo a jaqueira enfesado com a debandada de sua gente, ou com a seca do sertão. Quem quiser que venha ver os caos que eu conto com satisfação pra clarear as cabeças de bom cachaceira. Lá onde o coronel diz que é bom só Deus, porque dá metade pra quem planta e cuida do seu gado. Quem quiser que venha ver se tá tudo certo ou errado, meus caos acontecidos. Se gostar, que faça uso e bom proveito. Se não gostar, continue deixando tudo esquecido. Toda história que se conta tem mentira dentro. Tem valente que não é valente. Tem tristeza que não leva a gente. Tem amor que acaba de repente. Tem chão verde que não dá semente. Mineiro, eita, mineiro, venha cá que eu trago história. Venha cá se arrepiar, venha cá, venha cá, venha cá que eu trago história. Venha cá se arrepiar. Toda mentira que se conta tem verdade dentro. Tem covarde que um dia é valente. Tem tristeza funda que só cacimba. Tem amor que acaba de repente. Até
chão seco um dia da semente. Atenção, se esconda agora. Põe a capela no padre, tira o padre da capela. Põe a janela na moça, tira a moça da janela. Que aí vem desembestado, o mais cruel e malvado jagunço dessa onça de terra. Põe a capela no padre, tira o padre da capela. Põe a janela na moça, tira a moça da janela. Que aí vem desembestado, o mais cruel e malvado jagunço dessa onça de terra. Meu nome é Zé do Cão, jagunço não nego não. A vida me deu por sorte levar a morte pelo sertão. Meu nome é Zé do Cão, de morte de enterro mil. Meu Deus é minha peixeira e meu padroeiro santo fuzil. Meu nome é Zé do Cão, jagunço não nego não. A vida me deu por sorte levar a morte pelo sertão. Meu nome é Zé do Cão, de morte me deram mil. Meu Deus é minha peixeira e meu padroeiro santo fuzil. Meu nome é Zé do Cão, meu nome é Zé do Cão, meu nome é Zé do Cão. Não sei mais sorrir, não sei mais chorar, ou fazer das penas do meu penar uma ave branca e sair pro céu e seguir no céu os caminhos do mar e olhar o mar e ficar no mar e deixar no mar a pena e o penar e depois voltar sem pena e penar e depois sorrir e depois chorar. Os erros bala se seja o segundo É do povo, sofrimento traz sabedoria. Filho que sai da terra volta diferente, volta trazendo uma vontade dentro, volta trazendo uma vontade dentro. Sei, sei, ah, sou
é do povo. Sofrimento traz sabedoria. Filho, sai da terra, volta diferente. Volta trazendo uma vontade dentro. Bento, Terence, Severino e Luca, vem cá me ouvir. Não tá certo ir-se embora, não tá certo não partir. Quem parte morre lá fora, quem fica morre de não ir. Nossa reza é fé na terra, fé nas mãos que a gente tem. Cuidado, Zé Tulão, a vontade do coronel é faca de duas pontas. Eu sei disso, meus irmãos, o ano todo a gente só plantou pra semente dar. Temos é que ficar pra cumprir nosso trato com seu coronel que vai ter de pagar. Não adianta, Zé Tulão, chuva que é bom não cai e não vai ter nada pra ninguém. Vem o coronel pra levar a metade dele, a nossa parte seca já levou. Nada disso não, ó gente, a nossa parte o coronel vai ter de nos entregar. Se a terra é verde e a seca é da terra, a terra e a seca são lá do seu coronel. Lá vou eu, tulão das estrelas, tulão raio, tulão das estradas, lá vou eu. Lá vou eu, tulão das estrelas, tulão raio, tulão das estradas, lá vou eu. Vamos falar lá com seu coronel, que não tá certo não a gente dividir. Tanta vaca ficou umazinha só, de tanto milho umas espiguinhas só, e todo mundo quer. E tem razão de se querer, e todo mundo quer. Que tem seus filhos e tem mulher, que não tá certo ficar vendo o mundo se acabar. No refrão das amarguras, no sonho do mar, todo mundo quer. E tem razão de se querer, e todo mundo quer. Que tem seus filhos e tem mulher, e todo mundo quer. E tem razão de se querer, e todo mundo quer. Fé na terra e pé na estrada, fé com o pensamento e vamos andar. Olha a morte chegando na dança do amanhecer. Olha os anjos trazendo excelência no seu cantar. Olha que vem lá longe os capetas todos do inferno. Vem pra levar mais um pecado. Olha os olhos da morte espiando em toda oração. Ouve o cantar dos anjos abrindo as portas do céu. Vejo a vereda e o fogo trazendo o inferno em festa. Olho por olho em cada olhar. Virgem Santa, meu medo é tanto que chego a me arrepiar. Quando vejo meus companheiros partindo pra não voltar. Essa estrada desesperada chegando sem nenhum lugar. Quando a terra se arrebenta sem jeito de consertar.
Maria do Grotão, ai se deu um cão latindo ao longe, Zé Tulão derrubou sua fulô e os gemidos de Maria só quem pôde ouvir foi Mandacaru. Dorme que só é bom sonhar. Sonhar que o mundo vai se acabar. Que a gente foi pra longe onde ninguém tem carência de levar o que a gente fez nascer com trabalho e dor, morte e amor. Primeiro dia de folga, combinaram um mutirão. Veio todo o povo a ajudar o Zé Tulão. Beto, Terence, Virini, Luca, homem, mulher, velho, criança e cão. Todo mundo deu seu pouco, até Maria do Grotão. Amarra o pau, bate o pau, segura com pau de forquilha e bota um outro pau. Macacada, amarra o pau, bate o pau, segura com pau de forquilha e bota um outro pau. Macacada, amarra o pau, bate o pau, segura com pau de forquilha e bota um outro pau. Macacada, amarra o pau. Lá vou eu, Tulão das estrelas, Tulão no raio, Tulão das estradas. Lá vou eu, lá vou eu, Tulão das estrelas, Tulão no raio, Tulão das estradas. Lá vou eu, E aí, já vamos iniciando? Amarra o pau, bate o pau, segura com pau de forquilha e bota um outro pau. Macacada, amarra o pau, bate o pau, segura com pau de forquilha e bota um outro pau. Macacada, amarra o pau, bate o pau, segura com pau de forquilha e bota um outro pau. Macacada, amarra o pau. lá vou eu, Tulão das estrelas, Tulão no raio, Tulão das estradas. Lá vou eu, lá vou eu, Tulão das estrelas, Tulão no raio, Tulão das estradas. Lá vou eu, E aí, acho que já dá pra gente ir começando, né? Cadê vocês aí?
Já dá para começar já. Beleza. Deixa eu tirar essa música de fundo aqui. Ver esse filme me fez lembrar minha época de vestibular. Ô, louco, que coisa horrível, Matheus. Não, é porque esse filme era leitura obrigatória para fazer a FUVEST, velho, lembra? Não, o filme não, né? O livro. Não, o livro, né? Então, tipo, ver o filme me lembrou que eu falei, nossa, mano, cachorro-baleia. Ah, não. Ah, gente, não basta o Tamile. Não, velho, esse grupo vai ter que ser reformulado. Não, eu fui não influenciado por ela. Não dá, Gustavo. A gente combina na canequinha. Nossa, que tristeza, gente. Já não basta que a Tamile fica postando de futebol e de Juliette, né? Pior torcida do Brasil. No Twitter, não para um minuto. Não para um minuto. Nossa, difícil. É daí incansável. Agora vem falar pra você, viu? Coisa terrível. Eu chego lá. Coisa terrível. Ainda bem que eu não sigo o Gustavo no Twitter. Ele não tem. Eu excluí aquilo, professor. Por que, Gustavo? É o melhor lugar não, do Brasil. É muita diarreia mental para um lugar só. Exatamente. Eu disso aí. Mas é por isso mesmo que você baixa. É por isso mesmo que você tá nesse lugar. É exatamente merda lá. É o escape. É demais. Eu tenho muito que evoluir. Se não for pra me reclamar na vida, se não for pra me reclamar na vida no Twitter, por que eu vou ter? É esse o conceito. Ali é meu lugar de conforto. E daí eu reclamo do meu time. Ah, não. Daí não. Pois é, vou falar. Eu reclamo com a Tamile e ela reclama com o Twitter. Ela é a minha porta-voz, entendeu? Entendi. Triste, viu? Então a culpa também é sua. Eu não sei o que é pior. Pessoas que tentam arranjar relacionamento por signo ou a Tamile que é por time. Sabe? Mas você já pensou em namorar um palmeirense? Eu não sei. Eu prefiro morrer solteira. Pra mim não faz tanta diferença essas questões, né? Palmeirense. Não faz diferença nenhuma. Palmeirense é o bicho mais insuportável que existe na Terra. É o Julieter Cacto, o bicho mais insuportável que existe na Terra. Exatamente. Né? É porque o senhor não tá no meio do futebol. Que é complicado. Gente, que situação desagradável. Que situação desagradável. Vou falar para vocês, viu? Bom, hoje o nosso querido líder, doutor Marcelo Piratelli, não estará presente para nos brindar com... Eu acho que ele também ficou com a lembrança do vestibular, Matheus. Acho que é por isso. Acho que foi isso. Eu não sei, porque eu não lembro de ter tido essa preocupação com o Graciliano Ramos pro vestibular. Eu não me lembro de ter utilizado. Não, é que a obra, eu lembro, por exemplo, acho que a Unicamp pediu, porque teve uma época que a USP e a Unicamp pediram, unificaram as obras, né, para facilitar a vida do universitário, mas assim, era mais pavoroso do que facilitar. E eu lembro que, a obra do Graciliano Ramos, principalmente o Vidas Secas, era uma obra que era usada em termos de história, em termos de geopolítica. Isso eu lembro que eu vi na escola, né? Então, assim, você tinha que ter um pensamento, assim, de economia, você tinha que ser formado em economia, geografia, história do Brasil e relações internacionais para você saber tudo que os caras iam cobrar. Então, era um pavor. Na escola eu cheguei a ler, mas na escola, né? Na escola a gente não prestava atenção, não tem maturidade nenhuma para ler. Eu fui ler depois mais profundamente, pensando no livro já adulto, né? Acho que eu já tinha visto o filme do Nelson Pereira antes de ter lido, de fato, né? Mas na escola eu nem tenho lembrança de se eu gostei ou não gostei, porque era tudo obrigatório, então não era minha parada ali, né? Na época, ficar lendo Graciliano Ramos. Eu só entendi um pouquinho do filme por conta do livro, porque eu também tive essa preocupação que o professor Matheus teve, de ter que ler. Inclusive, eu ressuscitei várias anotações que eu fiz aqui de quando eu li o livro do Vidas Secas do Graciliano Ramos para poder conseguir entender um pouquinho melhor o filme. Sim, sim. Não, e o legal que o Fernando fez a ponte interessante, né? Acho que ele fez de propósito. Deus e o Diabo na Terra do Sol e depois, em seguida, Vidas Secas do Graciliano Ramos. As duas obras, se vocês forem analisar
ponto de vista. Eu analiso, infelizmente, não tem jeito. Eu analiso do ponto de vista econômico, social, até do ponto de vista. E assim, uma das coisas que eu vi assim, eu falei, gente, primeiro, é um ciclo. Eu vejo as duas obras como cíclicas. Ela é o começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, da vida das pessoas daquele lugar. E ao mesmo tempo eu vejo que a obra mostra uma ausência de liberdade. Eu tive essa sensação. Entendi. Falta liberdade das pessoas. As pessoas elas estão presas ao quê? Ao ciclo, a essa terra, a essa condição. Eu fiquei bem pensando nisso. As duas obras me fez pensar esse tipo de coisa. Eu também acho que eu tive essa escolha mesmo nesse sentido, né? Porque são duas obras que os dois fazem parte do movimento da estética da fome, né? Da estética cinematográfica, mas ao mesmo tempo são obras muito diferentes entre si, né? O Deus de Dabo, na realidade, só um esteticismo, né, sertanejo, né? Ele é quase como um faroeste sertanejo, né? O Vidas Secas, ele é ultra realista, né? A gente já vê o ultra realismo e as camadas filosóficas do filme só derivam do realismo, né? No Deus e o Diabo não deriva do realismo, deriva da própria linguagem, das metáforas do Glauber Rocha, né? No Vidas Secas, eu acho que o Nelson Pereira ele respeita bastante o livro. O Gustavo falou que tem muitas coisas que dá para entender graças ao livro, eu também concordo, tem coisas que você precisa do livro para entender, né? Algumas coisas. Mas eu acho que porque o foco dele não é que você entenda necessariamente a história, eu acho que o Nelson Pereira é aquela estética mesmo, aquele ciclo silencioso, né? Acho que a preocupação dele não era nem com a história necessariamente, né? Mas era com a reflexão sobre a estética. Porque, veja, se a gente for discutir a estética inicialmente aqui, é uma das estéticas mais chocantes da história do cinema, né? Não sei se vocês perceberam, mas o que vocês assistiram, eu assisti pelo Canal Brasil, né? Pelo aplicativo do Canal Brasil aqui, acho que é na Globoplay, sei lá que tem, ou no... Mas enfim, mas eu dei uma olhada também no de vocês lá, que a Isabela tinha separado, é a mesma qualidade. Então não tem perda de qualidade no filme, né? O filme original em HD é aquilo lá. É aquele cenário branco, totalmente branco, aquele céu que eu fui ver depois. É muito saturado. Ultra né? saturado. As coisas são muito saturadas. O som também é irritante. O som do início e do final, sabe? Incomoda. Incomoda demais. Eu fui ver depois, fui procurar, o Nelson Pereira ele tirou todos os filtros de câmera para ficar ultra saturado, para toda a luz irritar a lente da câmera. Então, para não aparecer nuvem, para ficar branco mesmo, para o céu ficar branco, como se aquele cenário fosse engolir os personagens a qualquer momento, né? Não é necessariamente o sol, é o vazio, né? É um vazio estarrecedor que é o filme inteiro colocado. É quase não identificável, né? Você não sabe exatamente como que é a vegetação, porque ela está tão saturada que você não consegue identificar necessariamente, né? Isso complementa também a imagem estética do que o Graciliano traz no livro. O Nelson Pereira conseguiu trazer justamente por não se preocupar tanto com a história, mas com a estética. A estética é muito radical nesse filme. Professor, vou ousar falar um pouquinho aqui também. Nos ouse, Gustavo. Vou ousar. Eu sei que eu estou sendo observado com todo mundo, em especial pela Tamília, que ela está mandando foto de mim no meu celular aqui. Então tem que tomar cuidado. Enfim. Eu acho que talvez essa questão do filme ser de a qualidade diminuída, não sei se tem um pouco a ver para tentar demonstrar bem a seca em si, como o cenário seco, porque no livro isso é muito evidente, porque as falas entre os personagens são falas curtas, são falas pequenas, falas secas, falas diretas. É muito no livro dá para você conseguir, através da leitura, você consegue sentir o ambiente seco, do seco do sertão e do seco da vida miseravelmente seca que eles tinham, entende? Então eu acho que, como no filme não tem como fazer trecho curto, por exemplo, no livro tem de um ponto a outro ponto, talvez às vezes na mesma linha,
é bem marcado, assim, como não tinha essa possibilidade em um filme, então talvez usaram de recursos cinematográficos para poder reduzir e deixar o cenário mais seco, para combinar com o ambiente seco e a vida seca que eles tinham. Sim. Alguém quer complementar? Quer comentar essa fala do Gustavo? Não, por favor, né, gente? Vocês têm que falar. O Gustavo falou, ele nunca fala na reunião. Eu tô só de ouvinte hoje. Você fala isso toda semana, né, Beatriz? Quando ela aparece. Oi, gente. Tá difícil, tá? Não, é porque eu só lembro do livro. Eu não consegui, não abri o filme e eu não consegui assistir. Eu só li o livro na obrigação por causa do vestibular. Depois disso, eu não li novamente. Eu lembro da história muito vaga, assim. E é aquilo que o Fernando falou. Eu li na obrigação, então você acaba lendo por, tipo, eu preciso ler para poder passar no vestibular. Que eu nem passei, que eu fui para particular daí. Fala, Isabela. Você ia falar. Então, eu não li o livro, mas eu fui pesquisar um pouco depois de ter terminado de assistir o filme, e eu li uma notícia que tinha muitas comparações em relação ao filme que a gente assistiu na última reunião, que é um nome muito grande, não consigo lembrar de cabeça. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Muitíssimo obrigada. E tinham muitas comparações, porque aparentemente os dois eles saíram na mesma época, né, no mesmo período. Só que assim, eu achei eu não sei se é porque, por exemplo, no filme anterior tinha uma trilha sonora, e a trilha sonora era muito marcada, era muito presente em toda a história. E a trilha sonora contava a história do filme, praticamente. Só que nesse não, a gente não tinha uma trilha sonora tão marcada. E eu achei esse filme muito mais melancólico que o outro. Eu fiquei tipo, gente, que filme triste. No começo, quando... E eu pelo menos, assim, esse filme me deixou muito mais incomodada do que o filme anterior. Assim, os dois têm os seus pontos que fazem esse relance na gente, mas eu achei que esse foi, tipo, extremamente melancólico do começo ao fim. Tipo, não tinha um momento, tipo, que eu podia falar assim, olha, eles estão felizes. Ou, olha, talvez eu tenha um final feliz nessa... Não tinha. Eu fiquei, tipo, gente, é triste do começo ao fim. E, nossa, no final, assim, gente, eu sei que... Eu não sei se todo mundo assistiu, mas aquela morte do cachorro, que eu fiquei, tipo, porra, matou até o cachorro. Sabe? Não que faça muita diferença, né? Eu sei que eu sou vegetariana, mas eu não tenho essa vibe, tipo, eu amo mais animais do que pessoas. Mas eu fiquei, tipo, mano, até o cachorro morreu. Sabe? Tipo, meu, que merda. Não, o filme já começa com a morte do papagaio, né? Sim. Não servia nem para falar. De cara já vou fritar o papagaio aqui. Então aqui. E eu acho que. Desculpa. Não, pode falar. E tipo assim, eu tive essa sensação que o filme é extremamente, tipo, melancólico, porque o cachorro, a baleia, ele era, tipo assim, a diversão das duas crianças. Eles eram os companheiros das criancinhas. Então, tipo assim, a brincadeira das crianças, no meio de toda aquela desgraça que acontecia no sertão, era aquele cachorro. E no final, até o cachorro, que era a única fonte de felicidade, de lazer que tinha dentro daquela narrativa, ela acabou também. E eu fiquei tipo, meu, que melancolia, sabe? Mas eu não sei se vale pro filme, igual eu disse, não tive oportunidade de assistir o filme. Eu assisti o da semana passada, mas não consegui estar na reunião. Mas quando eu li o livro, eu lembro que eu pensei assim, falei, nossa, eles são tão miseráveis, têm uma vida tão miserável que a única fonte de alegria deles, que é o cachorro, nem isso eles puderam ter. Tipo, nem isso. Eu lembro que isso mexeu muito comigo por causa disso, né? Nem por ser o cachorro. Mas, tipo assim, a única fonte deles de, tipo, sair um pouco daquilo era... E morreu. Ó,
a gente pode fazer um paralelo aqui, nesses comentários. A gente não precisa ser linear, né? Eu acho que na análise, né? Porque vocês citaram o papagaio e o cachorro. O papagaio e o cachorro são duas figuras importantes. O papagaio morre no começo do filme, logo na abertura, no livro também, né? na mudança, no capítulo da mudança. E a baleia morre no final do filme. O papagaio, ele é quase como uma representação teromórfica, né? Porque o papagaio fala, não é esse do filme, não é esse do livro. Os papagaios reproduzem a fala humana. Quando vamos colocar dessa forma, né? Quando assim a mata, né? Assim a Vitória mata o papagaio, ela justifica a morte do papagaio falando que ele nem sabia falar, né? Nem sequer não servia para nada, não sabia falar. Eu acho que aí a gente pode fazer uma referência. O papagaio como uma representação animalesca daquilo que não sabe falar. Todo o mote do filme é restaurado sobre incomunicabilidade. Tudo que diz respeito ao Fabiano e assim a Vitória é sobre incomunicabilidade. Os dois, eles são papagaios. Os dois, eles são animais. Né? Eles são desumanizados. Né? O livro deixa isso bem claro. Né? A estética tenta deixar isso bem claro. O Fabiano e assim a Vitória não têm presença no mundo. Eles são desumanizados. Eles são animais vagantes nas veredas. Assim, e aquele papagaio é um animal, assim como eles, que não presta nem para falar. Eles são papagaios. Eles reproduzem falas sobre incomunicabilidade. Por outro lado, a baleia. A baleia é o verdadeiro irmão dos meninos. A baleia é a humanização. A cachorra é o elemento humano dentro do elemento animalesco. Aquelas duas crianças, elas são a representação da reprodução. Né? O menino mais novo, ele tem aquela adoração pelo pai, ele idealiza o Fabiano o tempo todo. Né? Lembra que ele coloca lá, quando ele vê o Fabiano como vestido de vaqueiro, ele fala que o pai tá grandão. Né? Ele idealiza, segura na perna do pai. E o menino mais velho é o menino curioso. Né? É o menino que tenta emancipação. Ele tenta a emancipação o tempo todo. Mas ele se esbarra na animalidade. Eu acho que uma das cenas, que é um pouco diferente do filme, mas eu acho que é válida, né? Que é a cena do inferno, né? Do menino mais velho. Que aqui é uma benzedeira, né? Não é assim a Téria, né? Que tá aqui, é a benzedeira. Que fala inferno no final, né? E a curiosidade do menino traz ele aquela palavra radiante do inferno. Ele vai perguntar para a mãe fala que é um lugar ruim, né? Um lugar ruim demais. Daí ele vai para o pai nem sequer responde. Daí ele vai para a mãe, ela fala que é um lugar com espeto, com fogo. E daí na curiosidade natural dele, ele fala, mas você já foi para lá? E a mãe, numa reprodução, só na reprodução animalesca, ela reage batendo no menino. Né? Então, a única ideia de emancipação que está no menino mais velho, ela é anulada. E é o menino mais velho que é o que mais chora na morte da baleia, porque a baleia é o único sentimento de humanização ali. Tanto que, eu acho que essa minha visão fica dependente do livro, né? Porque eu acho que não fica tão claro no filme, mas é porque a baleia, depois que ela leva o tiro, né? Porque a condição da baleia morrer é muito clara. Ela tá, provavelmente, o Fabiano está achando que ela está com uma doença que pode passar para os meninos, né, que pode passar para os filhos. Né? E o sacrifício, né, o sacrifício é o sacrifício humano. Daquilo. Matar a baleia é importante porque é o sacrifício da última humanização daquelas pessoas que não sobreviveriam sobre a humanização, sobre sendo humanizados. Eles só sobrevivem sendo desumanizados. E a baleia sonha, né, no livro, né? Ali tenta representar, né? Porque a baleia no livro ela sonha com um mundo cheio de preás, né? Porque ela garantiu o alimento lá com os preás, com aqueles ratinhos, né? O Nelson Pereira ele dá um jeito de mostrar ela vendo 2 ratos ali, né? Mas a ideia é que ela chega a sonhar com um mundo melhor. Quem sonha com o desenvolvimento é a cachorra. O Fabiano, que é o chefe da família, em momento algum
ele deixa de ser submisso e normalizado. Inclusive, quando ele encontra o Soldado Amarelo no final, um ano depois do Soldado Amarelo ter feito aquela coisa com ele tem um impulso da superação, mas ele tira o chapéu e mostra o caminho da estrada. Ele nunca vai deixar de ser submisso, e a reflexão é essa. Por quê? Porque não há como suportar a realidade daquela conjuntura sendo humanizado. A única humanização, né, é a cachorra que morre, que é sacrificada. Você sacrifica a humanidade da própria criança, né? O menino mais velho grita lá, não vai bulir, o pai vai bulir com a baleia, e daí, né, ele tenta fazer essa relação. A tentativa do menino mais velho de superar, enquanto o menino mais novo é o espelho animalesco do pai, o menino mais velho está tentando o Aufklärung, né, está tentando o esclarecimento é assassinado, né, porque não há como suportar aquela realidade cíclica onde começa numa mudança e termina numa mudança, sendo humano. O livro não está falando que aquelas pessoas são submissas, são animalescos. A figura da baleia e do papagaio mostra que o filme está colocando que aqueles sujeitos, eles devem ser desumanizados, porque não há como viver naquelas condições sendo emancipado. Agora, fala aí. Tem uma parte que é a parte que você citou eu tinha entendido que ela estava tratando as feridas do pai, que ele foi agredido na prisão, no filme. Então, ela estava tratando e ela falava, tipo, inferno, essas coisas que o Fernando já tinha comentado anteriormente. E, assim, eu tive uma interpretação quando a criança, ela pergunta aos adultos, e a resposta que eles têm não esclarece a dúvida dele, né? Ele só fala, tipo, é um lugar com espinhos e etc. E ele sai para fora, e ele vai para fora de casa, e começa, tipo assim, a câmera começa a rodar e, tipo, começa a mostrar o ambiente que ele está inserido, né, que é o sertão, e tipo assim, eu tive a impressão que eu entendi que o inferno que a mãe dele e o pai dele comentaram para ele, dava a impressão que estava falando praticamente do lugar onde eles viviam, sabe? Tipo, quando ele senta lá fora com a cachorra no braço e começa a olhar a paisagem e percebe que, tipo, as coisas que a mãe dele falou que seria o inferno, né? O que ela entendia por inferno. E ele começa a identificar algumas situações, alguns adereços do ambiente que ele está inserido, que são muito parecidos, dá a impressão que o inferno, na verdade, é ali. Não é um lugar etéreo que você não chega, ou que você só vai se você for sei lá, um pecador, dependendo da religião que você segue. Não, é ali. Eles já estão lá, e eles estão dentro desse ambiente infernal que só tem sofrimento. Tipo, o filme inteiro foi só eles sofrendo. E para terminar de falar, para dar espaço para as outras pessoas, tem duas partes do filme que eu acho que me pegaram muito. E foi uma mais ou menos no meio da história, que existia um movimento dos pais, né? Eu esqueci o nome de todo mundo, gente. Eu reassisti para lembrar os nomes, mas eu não lembro de nenhum. Mas os pais, né, os dois, o casal, eles tinham um processo de, por exemplo, se juntar um dinheiro, eu vou comprar uma cama de couro. E começar a idealizar, tipo, quando a gente tiver dinheiro, uma terra fértil, um lugar onde chova e que consiga produzir. Esse processo de, tipo,
meio que sonhar, sabe? E a mulher, ela sempre falava, porque daí, quando a gente tiver a cama de couro, aí a gente vai ser gente. Esse movimento de, quando a gente alcançar isso, daí a gente vai ser gente. E no final também, quando eles estão andando, depois que o pai atira na baleia, né, atira no cachorro, eles estão caminhando e a mulher fala, tipo, nossa, será que existe alguma coisa diferente? Porque a gente só trabalha, a gente só sofre. Será que existe alguma outra coisa? Então, nesses dois momentos, eu tive a impressão que a posição que eles estão inseridos ali é numa posição de não humanos, porque tecnicamente eles não têm nada, eles não têm dinheiro, eles não têm terra, e é isso que juridicamente reconhece aquelas pessoas como seres humanos, né? Então, tipo assim, eu entendi que todas aquelas pessoas, né, os pais e as duas crianças, eles estão numa posição de, tipo, de não humanos, que é tão presente em toda a narrativa do filme, mas é uma cama de couro que vai marcar eles num processo de desumanização, de eles não são nada, para serem considerados pessoas, sabe? E isso foi muito presente para mim. Isso foi uma das partes do filme que mais me chocaram muito, assim. Mas eu só queria falar isso, gente, se vocês tiverem alguma coisa para... A Tamile tem que falar, porque assim, né? Porque, sinceramente, só fica falando de Santos o dia inteiro, semana inteira. Seja Santos e Juliette, né? Porque... Exatamente. Eu duvido que ela consiga, porque, olha, sinceramente... Ai, gente, eu tô sem o Santos faz mais de uma semana, por favor, relevem. Você me respeita, Tamile. Respeita a minha história. É pra eu falar mesmo? Eu não... Isabela... Você assistiu o filme, não assistiu? Me fala a parte que você mais chama atenção no filme. Você não precisa ter assistido o filme inteiro, mas o que mais chama atenção no filme? Vai, conta. Não, eu consegui assistir o filme inteiro. Então fale, mulher. Uma coisa que me chamou muita atenção foi aquela relação do... Esqueci o nome dele. Eu vou chamar ele de pai, igual a Isabela. Do pai com os policiais. Porque a gente vê como... Eu não sei se pode falar exatamente esse tipo de coisa aqui, mas a gente vê que os policiais de antigamente, digamos assim, eles são exatamente como os policiais de agora, né? Porque o cara não falou nada e eles prenderam ele, bateram nele, foi um abuso, e eu achei um absurdo, né? Então dá pra gente falar que eles não mudaram muito, acho que a instituição não mudou muito, né? Eles acham que a resposta para tudo é trancafiar um ser humano dentro de uma cela e esperar que ele melhore, esperar que ele não erre mais daquela forma. E uma coisa que também eu consegui linkar com o outro filme foi aquela hora que o patrão vai pagar ele, e ele fala, não é só isso. Me lembrou muito aquela parte das vacas, ou dos bezerros, eu não vou lembrar direito, em que o personagem principal do outro filme mata o cara que é o fodão lá, que tem dinheiro, e porque ele pegou as 4 vacas. As vacas perdidas eram as vacas do pobre coitado lá. Aí esse outro pobre coitado trabalha e não vai ter dinheiro suficiente, porque eles acharam que iam ganhar mais, e o patrão fala... Eu não vou lembrar direitinho o que o patrão falou, porque eu acho que eu vi essa cena ontem. Só que ele fala que, tipo, se não tiver bom, né? Basicamente, se não tiver bom, a porta da rua é a serventia da casa. Você pode ir embora. E daí, como ele é empregado, submisso àquilo... Aliás, como muitas pessoas já falaram, eu vi que ele foi submisso a muitas coisas o filme todo.
inclusive às vezes até na mulher, né? O que não necessariamente é uma coisa ruim, mas a mulher falava, e ele, tipo, né? Como trabalhador submisso, não, de boa, patrão, tá tudo bem, a mulher que errou, não sei o que tem, pelo medo de perder aquilo, pelo medo de perder aquele emprego. Muitas coisas que a gente vê naquela época, que nos incomodam muito naquela época, talvez pela forma como o filme foi feito e etc., a gente pode ver atualmente, né? Tipo, esse negócio da prisão, esse negócio do patrão, normalmente é isso. A Tamile me falou uma coisa e eu acabei me lembrando, porque eu tinha esquecido dessa parte da intervenção policial e que colocou o pai na prisão. Mas eu tinha entendido de uma outra forma essa cena da prisão. Porque, assim, para mim era muito mais uma marcação de submissão do pai do que uma certa relação de poder. Desculpa, gente, eu já li muito fã dessa minha vida, então não tem como tirar isso de mim. Mas eu tive a impressão que não era muito em relação à violência. Aquela cena não era em relação à violência policial, mas quando o policial ele intervém, né? Ele pega o pai e leva ele para prisão, ele é agredido na prisão. Mas só que o pai, ele não reage. Ele fica, literalmente, ele apanha na prisão e depois de ter apanhado na prisão, ele não fala nada. Ele não, tipo, não demonstra dor, ele não mostra nada. E eu acho que foi esse o ponto que mais me chamou a atenção. Não foi tanta violência policial, porque talvez não tenha sido a intenção, sabe? De mostrar a violência de poder, de capital e etc., porque a polícia não deixa de demonstrar isso, né? A instituição policial não deixa de deixar isso bem demarcado. Mas eu acho que é muito mais em relação à forma com que o pai ele recebe essa violência e como ele não reage a essa violência, ele não resiste a essa violência, do que tanto, olha que a gente tem uma instituição, essa instituição que se chama polícia, ela é uma merda, sabe? Eu tive mais ou menos essa interpretação. Com todo respeito a policiais, eu só não gosto deles. Mas essa situação, tanto que o que a Tamile falou e o que a Isabela falou, eu vejo que só reforça aquilo que o Fernando falou. A desumanização daqueles personagens. Eles são desprovidos de qualquer humanidade. Tem uma cena que dá para fazer um paralelo entre a violência que o Fabiano ele sofre na prisão com que ele vai domar o cavalo. Ele bate no cavalo, né? E o cavalo se torna submisso àquela situação. E o Fabiano age igualzinho, ele não muda essa situação, ou seja, é um paralelo. O cavalo e o Fabiano estão de pé de igualdade, é a mesma categorização de desumanização. São animais, literalmente falando. Por isso que o patrão zomba dele, né? Fala que suas contas estão erradas, é isso aí mesmo. Por isso que o sistema bate nele, tá? E outra coisa também que me chamou muita atenção, que foi a do papagaio, que eu fiz a ponto logo 5 minutos depois, quando os dois começam a falar em simultâneo. Aquilo me falou, falei, gente, eles são os papagaios. E, mais uma vez, desumanizados. Eles não têm humanização nenhuma. A ambição deles é ter uma cama de couro. Eles não têm o que comer e beber. Eles querem ter uma cama de couro. É sensacional. Você fala assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não têm o que comer, não têm o que beber, vocês não têm inteligência. Mas é isso, é a desumanização. O filme, ao fim e ao cabo, mostra um ciclo de desumanização do início ao fim. Eu acho que é por isso que incomoda tanto o filme. Fernando, acho que você deve ter mais o que falar sobre essas situações que foram colocadas. Não sei, seria uma repetição, né?
porque, de fato, a questão de levantar sem a vitória aí, ela fala isso, né? Ela fala que, quando ela fala que o Fabiano perdeu dinheiro, né? Ela fala de novo da cama de couro, e ela fala que essa cama que eles têm não é de gente, né? A pista está em todo momento sobre o que eles vivem não é humano. Agora, essa ideia da polícia, né, principalmente da figura do soldado amarelo, eu acho que eu concordo, no ponto de vista de talvez não ser exatamente a figura da polícia, mas a figura do que se passa a ser considerado humano. Para você ser razoavelmente humano, você deve ser razoavelmente poderoso, talvez. Você tem que ter alguma movimentação de poder, questão que o Fabiano não tem. O papagaio, Matheus, eu acho que volta a falar do Fabiano, porque na cena da prisão, né, que não é explicado no filme, mais uma vez, é uma questão que necessita do livro, no livro tem a figura do seu Tomás da Bonandeira, né? Que é uma figura no livro que ele é articulado com as palavras, né? É um homem articulado com as palavras, e essa articulação com as palavras dá uma humanização para ele. É uma figura da humanização intelectual, né? Então são duas figuras importantes, a humanização intelectual e a humanização da força no Soldado Amarelo. O Tomás da Bonandeira, ele tem essa forma de falar, ele é bom com as palavras, né? E o Fabiano, tentando se humanizar, isso está no filme, pode estar um pouco perdido, ele tenta emular e reproduzir o Tomás da Bonandeira. Só que ele não sabe fazer isso, ele é um papagaio, né? Ele fica conforme, verdade é verdade, isso é, né? Contanto, ele fica usando errado, né? Conjunções sem muita representação. Dá para perceber isso quando ele vai falar, quando o Soldado Amarelo chama ele para jogar. Ele não quer jogar, ele não quer participar daquilo. Só que ele, para se humanizar, ele se submete à vontade da autoridade, e para se colocar num lugar também humanizado, ele é o papagaio, ele reproduz o seu Tomás da Bonandeira. Eles até citam o seu Tomás em algum momento, né? E ele reproduz isso. E o Soldado Amarelo fala se ele quer jogar, ele fala, contanto, isso pode ser que sim, pode ser que não, é verdade ou mentira, né? Conforme, ele tenta reproduzir a linguagem erudita do seu Tomás, só que para tentar uma humanização, para tentar de alguma forma estar de frente a frente com o poder da força. Se o seu Tomás representava a humanização pela erudição, o Soldado Amarelo representa a humanização pela força. E aqui está a realidade que quer se mostrar. Humano ali é só quem tem alguma espécie de fundação de poder. E daí a Isabela falou que ela não consegue se livrar das estruturas Foucaultianas, mas não precisa se livrar aqui, porque é a ideia de verdade, né? De poderes de verdade. De um lado, os poderes de verdade das ciências humanas, da fala, da condição de fala, e de outro, da condição do poder de força. E o Fabiano, nessa tentativa dele, sempre prostrado, sempre humilhado, porque de fato ele sempre está humilhado, né? Ele sempre está humilhado. Ele sempre está humilhado. A Tamile falou que ele está nessa posição também com a Cia Vitória, também com a Cia Vitória. A Cia Vitória, ela está numa posição ali de inconformismo com a própria desumanização. Ela sempre está inconformada com a palavra inferno perguntada a ela e referida, e daí a Isabela colocou como se o menino mais velho visse no próprio sertão a representação do inferno. Para o menino mais velho é só uma representação de alusão. Para a Senhora Vitória é a realidade. Né? Para a Senhora Vitória é a realidade, ela vive no inferno. E ou seja, até por ela, né, até pela vontade dela, ele é prostrado. Nada que ele faz tem um sentido. A única coisa que tem admiração por ele é o menino mais novo, que vê o menino mais novo, e é um problema, porque o menino mais novo reproduz o pai. Né? E ele tenta a todo momento, ou seja, ele tenta emular o seu Tomás da Bonandeira nas falas, só que ele faz isso fracassadamente.
tempo todo. Ele não usa as conjunções do jeito certo. E ele tenta emular a força quando encontra o Soldado Amarelo um ano depois. Que ele levanta o facão. Só que ele levanta o facão, abaixa e tira o chapéu. Nas duas tentativas de humanização, ele é desumanizado. Porque ele está sempre submisso à própria condição de animalidade. Ele nunca vai conseguir superar isso, porque a realidade dele é incapaz de... A natureza dele, esse que é o grande problema. A natureza do Fabiano é uma natureza desestabilizada da humanidade. Ele está num espaço... Por isso que eu usei aquela questão. Ele não está presente no mundo. Quase que numa ideia heideggeriana aqui, ele não é um sujeito no mundo. Ele não está presente no mundo ôntico. Ele é um sujeito que está presente no mundo ontológico, ele está presente só como ente, só como objeto fático fenomenológico. Ele não tem uma reflexão a partir de si mesmo. Tudo que ele tenta ter é uma reprodução, seja do facão para cima, seja do uso das conjunções. Nenhuma delas tem sucesso. Todas elas são uma representação aparente. E ele continua sendo submisso a tudo. Sempre submetido. Né? Ele sempre tira o chapéu. Quando ele tira o chapéu, ele até fala, governo é governo. Né? É uma fala de ele é melancólico, de fato. Ele é melancólico e conformado. Ele é o papagaio. E por isso que eu repito, a baleia ela é a mais humana das figuras, porque de fato aqui a gente tem essa ideia do Fabiano como chefe de família. É importante a gente ler o Fabiano aqui como chefe de família numa estrutura patriarcal, porque o chefe de família conduz essa prostração. Né? O que ele tem com o Soldado Amarelo, ali quando o Soldado Amarelo agride ele, é uma reação, quando ele fala filho de uma égua. Né? Só que antes disso, ele dá a violência do Soldado Amarelo e fala que o Soldado Amarelo fica irritado porque ele sai sem se despedir da mesa de jogo. E ele vira para o Soldado Amarelo e fala, não, mas você não tem consideração pelo seu parceiro de jogo. Né? Ele até chega a dar o motivo racional daquele ato. Só que é na fala de reação, na fala da animalidade, que o poder aparece. Né? E que todo tipo de poder, seja o das conjunções que ele usa, que nessa hora morrem, ele fala muito simplesmente, e seja na agressão, ele sempre perde, porque no fim das contas ele é sempre submisso à condição que ele está. Ele é submisso ao Senhor, a casa que ele mora, aquela cena, quando na leitura do livro nunca me incomodou nada. A cena filmada pelo Nelson Pereira dos Santos, incômodos, né? Os incômodos que a Isabela falou no começo. Uma das cenas que mais me incomoda não é nenhuma dessas. É a cena de quando eles chegam na casa e o dono dos bois chegam. Aquela cena é filmada de uma forma por causa dos barulhos, dos ruídos, porque de fato não tem trilha sonora. E a sensação que eu tinha é a sensação de como um homem prostrado, como um homem submisso, poderia ser ali humilhado junto com a família por estar numa casa que não é dele. Aquela cena me incomoda muito. Chegando o dono da casa e eles ocupando a casa. Né? Qual seria a força deles diante daquilo? Diante da força do poder, da força do dinheiro, da força da lei. Aquela cena que me incomoda demais. Aquela cena. Falaram aqui no chat sobre a questão da desumanização por meio do sistema. Eu entendi, porque assim, tem um livro do Expósito, acho que é As Coisas, alguma coisa assim, das pessoas e das coisas, alguma coisa assim o nome. E ele fala muito dessa questão da comparação da pessoa com uma coisa, né? Que o que diferencia uma pessoa de ser uma coisa é praticamente uma norma jurídica, né? E quando eu assisti o filme, eu entendi que, é claro, a gente não dá para ignorar a questão da própria questão econômica que eles estão inseridos. Isso é uma coisa que não dá para ser ignorada. Né? Mas quando a história inteira, ninguém dentro daquele ambiente tem nada. O dinheiro que eles tinham, eles não têm mais, porque
o patrão que o patrão dele tirou todo o dinheiro dele, né? Eles não têm casa, como o Fernando acabou de falar. Eles não têm um cachorro, porque o cachorro ficou doente e tiveram que matar ele. Eles não têm nada. E o que liga essa questão da humanidade deles, né? Da questão de ser reconhecida como pessoas, é uma ligação com um objeto material, sabe? Então, eles não têm nada. Se eles não têm nada, eles não são nada, porque não tem nada que reconheça eles dentro desse sistema como pessoas. Tá, mas o meu questionamento ali no chat foi o seguinte: o que vocês acham, aonde ele queria chegar com essa desumanização? O que ele queria mostrar? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O que ele queria mexer? Qual ferida que ele queria apontar e falar assim, eu estou desumanizando eles porque a sociedade faz isso? É isso que eu queria entender, porque eu tenho uma análise sobre isso. E eu queria saber qual a análise de vocês acerca desse tema, entendeu? Com relação a esse tema. Aonde ele queria chegar? O porquê que ele desumanizou tanto essas pessoas? O sistema desumaniza e ele só retratou isso no livro, no filme? Ou não? Ou ele queria que ele fizesse a gente pensar em alguma forma? Porque eu acho que toda forma de arte está aí para fazer a gente pensar em alguma coisa. O que ele queria fazer que a gente pensasse? É isso que eu queria saber, o que vocês analisaram disso, entendeu? Para ver se bate com as minhas ideias ou também se vocês pensaram alguma coisa diferente de mim, que pode acrescentar na minha análise. Lembrando que eu não vi o filme, eu só li o livro. Mas acredito que não seja muito diferente, né? Então, mas a história é a mesma. Então, acho que não muda muita coisa. Acho que a ausência de norma, né, é uma questão de... O Fernando falou que a humanização ela vem pelo meio da força ou pelo meio da inteligência. E eu vejo que isso aparece como a norma, né, por meio do Estado, do aparato do Estado, ou seja, pela força do Estado, é uma delas, ou a norma do cara lá que fala bem, que eu esqueci o nome dele. E essas outras pessoas, a família, né, retratada, não tem a norma. Acho que é a ausência de norma. A desumanização é a ausência de norma. Ou é gerado pela própria norma. Nossa, isso aqui vai ficar confuso. Ué, porque, ó... Era isso que eu queria. Veja bem, eu não estou colocando fogo no parquinho, mas já colocando fogo no parquinho... Brincadeira, gente, não vou colocar fogo no parquinho. Mas, assim, né, a estrutura de norma, ela tá presente ali no filme. O que acontece o que você entende por norma, sabe? Tipo, lei, a norma você fala lei porque, tecnicamente, a lei tá ali. Você tem uma organização normativa de sociedade ali. Você tem uma relação de, por exemplo, organização social. Você tem lá a ordem, você tem o policial, você tem as pessoas que têm terras. Então, tecnicamente, aquilo ali não é uma situação anômala. Mas aquela situação ainda acontece. Ela está ali. Ela tá as pessoas estão inseridas dentro desse ambiente. Só que esse ambiente ainda é normativo. Ele ainda está ali. Então, será que não é a ausência dela, mas sim é ela que causa? Porque se você pensar como se tudo fosse norma, aí seria complicado, eu acho. Qual seria essa norma? Quem faria essa imposição? A ausência de norma. A ausência de norma seria o quê? Seria, eles estão vivendo em um limbo? Porque eu vejo muito demarcado a questão de ordem social dentro do filme.
Tipo, você não tem lá uma questão do tipo, estão lá jogados e, tipo, não aparece nada, sabe? Eles são desumanizados, isso é presente, é claro, mas será que isso não é causado porque existe a norma? E não porque ela não existe? Ou porque a norma permitiu que ela existisse? Né? São 3 opções. São 3 opções. E a ausência dela ela é causada por isso, ou ela permite, né? Assim, gente, eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas... Não, mas deu para entender. Eu já vi o filme já de um ponto de vista diferente. Eu acredito no caráter da norma. A existência e não existência ao mesmo tempo. Ela existe para alguns, mas não existe para outros. Eu vejo assim a norma ali, naquela questão. O Fernando falou uma coisa realmente que chama atenção. As cores, a imagem é muito saturada, o que te dá a sensação de seco e vazio. Por isso que eu tive essa impressão de ausência de norma, mas ao mesmo tempo ela aparece, mas ela não aparece para todos. Então ela tem um caráter dual. Em alguns momentos a norma aparece, em outros ela não aparece. E é essa ausência que eu acho que mostra a situação de desumanização. Bom, eu pensei assim. Provavelmente devo estar errado, então, né, fazer o quê? Acho que não existe certo e errado aqui, existem interpretações diversas. Cada um tem a sua existem interpretações de acordo com o seu diversas. conhecimento de mundo E acontece. Para mim não tem dessa também, não. Mas é que eu já analiso pela parte mais de sistema. Então, tipo assim, para mim, pelo menos, pode ser que não seja esse o intuito, mas você não vale nada porque você só é força de trabalho. Então, sua força de trabalho não tá valendo muita coisa aqui. E é isso. Tipo, na minha análise, seria basicamente isso o motivo dele querer desumanizar tanto assim, entendeu? Óbvio que não é só isso. Mas eu já analiso mais para esse lado. Talvez seja porque eu estou estudando muito sobre isso. Pode ser que sim. Mas... A doutrinação. Exato. Tipo assim, isso acaba ficando na nossa cabeça, né? Então a gente acaba analisando mais por esse lado. Mas eu sei que tem outras análises. Por isso que eu queria que vocês dissessem a de vocês, entendeu? E foi... certo ponto, é muito bom isso, porque eu já abri meus horizontes e analisei outros lados. A questão da norma, para mim, eu não tinha nem parado para pensar. Eu tendo a observar que é uma interpretação que eu não consigo observar que há uma influência do sistema. Por quê? Porque a relação sistêmica com a relação do sertão, e esse é o ponto em comum do filme da semana retrasada com desse, os dois são colocados numa visão teocêntrica, inferno, purgatório, mas elas têm uma relação com o abandono. O ponto estatal, sistêmico, ele não está relacionado necessariamente ao agir, mas pela inação. A condição do sertão é uma condição de inação sistêmica. O sistema não influencia... Então, a falta de agir do Estado e do sistema. Porque sistema, no Brasil, isso é uma denúncia muito comum na estética do cinema novo, é que a ideia de sistema, a ideia de Estado é uma visão sudestina. Porque é o Sudeste que experimenta o Estado. É o Sudeste que experimenta. Por que o Sudeste? O Sul também? Nesse momento da história, não. Né? Nesse momento da história, o Rio Grande do Sul, por exemplo, era quase o faroeste brasileiro também. Né? Então, você tem o Nordeste e o Norte abandonados pelo sistema, e esse abandono é essa experimentação, que quem é influenciado pelo sistema, onde a gente pode falar, por exemplo, de violência policial? No Sudeste. Por quê? Porque lá não se trata, no filme da semana retrasada, Lampião e os Volantes, não se trata de violência policial e violência estatal.
Se trata de uma guerrilha interna de abandono, resultado de abandono. Não que aquela realidade de desumanização seja causada pelo sistema, mas a influência de abandono sistêmico causa aquela realidade. Se há abandono, se há o banimento do Estado, há uma criação intrassistêmica. A desumanização é uma relação própria do indivíduo com o seu subsistema de abandono. As formas de poder, elas se formam não a partir do Estado, porque não há relação do Estado com aquelas pessoas. Não há Estado ali. Então, Não, diga. Não, seria, pela sua contribuição e sua análise, tipo assim, seria como o Estado abandonou ali, isso é evidente, é claro, desde sempre. Então, ali dentro, eles criaram um outro sistema para poder sobreviver nesse abandono. Basicamente isso. Já assistiram aquele filme do John Ford, O Homem que Matou o Facínora? Eu nunca lembro o nome de filme, mas eu acho que já. É um faroeste revisionista americano. Né, já. Com o John Wayne, né, um faroeste bem clássico, em que ele é revisionista porque traz aquele suporte do oeste norte-americano. E a grande diferença é que quem chega não é um homem sem nome, né, não é o Salvador, é um advogado. Né, o advogado que vem do leste que quer trazer a lei e a ordem para aquele movimento. E ali ele descobre que não há possibilidade de trazer a lei e a ordem, porque aquele espaço é um espaço de exceção, um abandono estatal. Eles já têm a lei e a ordem deles. Já, porque ali a realidade do norte não é a realidade do sul, basicamente, que eles estão falando ali. Sim. A lei e a ordem, porque ele diz, a hora que ele chega, né, o advogado chega no local, ele fala, por que ninguém faz nada? Né? Mas a gente já está fazendo, não está fazendo nada que você acha certo. Ele não faz nada por conta que ele é influenciado pelo Estado, aquele local não é. Entendi. Né? Claro que no filme, no Homem que Matou o Facínora, tem toda aquela ideologia americana de você trazer a lei e a ordem para aquele território de ninguém, né? O herói. Não é o caso aqui, nem aqui no Vidas Secas, nem no Deus e o Diabo da Terra do Sol. É expositivo aqui. O expositivo aqui é um abandono, não há influência do Estado aqui. Aqui é uma realidade específica, onde os poderes são muito específicos, não tem nada a ver com o Estado. E a desumanização, ela não é uma desumanização sacralizadora da lei. Né? É uma desumanização de condição. Pode sim, eu até concordo com a fala da Isabela do Matheus, que há uma estrutura normativa ali, uma normativa sobre a normalidade. Né? Só que aquela normalidade é aquela excepcionalidade. Então, a normalidade do sujeito, do vaqueiro, é o seu próprio animal. Como a própria forma de se estatuir dentro do ambiente sistêmico. Porque o que eu chamo a atenção aqui é que não há condição de sobrevivência do Fabiano sem ser animal. E eu acho que essa é a moral trágica da história. Ele não pode ser nem poderoso e nem pensador. Ele deve ser, assim a Vitória, o menino mais novo e o menino mais velho, eles devem ser animais, tanto que a humanização vem pelo cachorro e o cachorro tem que ser sacrificado. Eles devem permanecer desumanizados porque essa é a condição normativa de instituição dele naquela realidade. Aquela realidade necessita da desumanização. Por um ponto de vista romantizado? Não, pelo contrário, porque esse filme definitivamente não é um esteticismo nordestino. Não é o que esse filme traz. Ele não é uma glamorização da pobreza, um esteticismo nordestino. Pelo contrário, é um neorrealismo. Escancarado, né? Olha só, tá acontecendo isso. É assim que funciona. É assim. E eu estou colocando da forma mais trágica de uma desolação da humanidade aqui, que se o Fabiano se emancipar, ele não tem chance alguma. Ele deve se manter na sua condição miserável e desumanizada. Enquanto ele, que é maior, ele é maior, mais forte, em posição mais forte,
que o soldado amarelo, olha o nome que o Graciliano vai dar para o soldado amarelo. Ele não tem condição nenhuma, ainda que haja força física, ainda que haja esclarecimento, ele ainda é menor, porque é uma condição de normalidade naquele espaço de exceção. É mais ou menos o caminho que eu estava tentando chegar. Isso que você falou agora, professor. Então, até por isso que eu queria escutar de vocês, né? Para eu poder terminar a minha análise. Porque era aí que eu queria chegar, eu só não estava conseguindo, entendeu? Eu acho que isso também dá para ser visto, por exemplo, na relação entre marido e esposa. Porque, tecnicamente, a gente está inserido dentro de uma sociedade patriarcal e, como o Fernando falou, a gente está falando de um chefe de família. Só que quem tem o poder intelectual ali não é o chefe de família. É a mulher. A mulher que sabe fazer a conta. A mulher que fala, olha, vai lá e faz isso. Vai lá com o seu chefe e fala assim, você tem que me dar esse tanto e me devolve tanto. E quando ele vai conversar com o chefe, né, que eu não sei se eu poderia colocar como chefe, mas o patrão dele lá, e ele fala, não, tá diferente do preço, o valor, você tem que me devolver, porque a minha mulher falou isso. Então, tipo, essa estrutura de eles estão literalmente assim, inseridos em um vácuo em que até a questão dessa hierarquia patriarcal ela é ignorada porque a mulher que não tem esse poder intelectual, né? Então, o que a mulher falou para ele da questão da conta, ele foi e reproduziu pro chefe dele. Só que daí chegou no chefe dele, ele falou assim: não, quem manda aqui sou eu. Você vai querer ir contra mim? E aí ele vai e aceita o que o chefe dele falou. Essa é uma nuance do poder, né? Porque tem essa cena mesmo, onde fica claro que ele está querendo reproduzir, ele está querendo dizer que existe, mais uma vez, ele está tentando trazer essa estrutura de poder, né? Há conhecimento ali, assim, a vitória, há conhecimento. Só que a existência do conhecimento não representa, não retira, por exemplo, elementos como a ingenuidade. Porque para o espectador essa é uma cena que incomoda também, porque desde o momento em que assim, a Vitória faz a conta, você já sabe que aquela conta é totalmente inútil. O que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo provar por uma estrutura racional uma estrutura de poder. Então essa cena também é angustiante porque ela também está mostrando, não é necessariamente o que eles estão querendo reproduzir. Eles querem reproduzir alguma força. Só que essa força é mera reprodução. É mera reprodução. Por mais que ela saiba fazer a conta, ela não tem a ideia da política. Por mais que ele veja nas outras pessoas ali que há um poder intelectual e ele vê na esposa um argumento de autoridade, ele não vê a nuance do poder sobre o argumento de autoridade. Então sempre chega na mesma situação. Não há o que se faça, sempre chega na mesma situação. Então não há saída? Porque lembra que eu... Se a gente quisesse final feliz, a gente tá vendo Se Eu Fosse Você 2, né, no cinema brasileiro. Não, porque o filme, ele termina da mesma forma que ele começa. Então isso, além de ser cíclico, isso será eterno. Não há mudança, não há saída. Para mim, a mudança tá na formação estrutural do sistema. Eu acho que tanto no Glauber quanto no Nelson Pereira e no Graciliano, a ideia é que não há mudança. Que é um ciclo vicioso de fato, é um eterno retorno. Principalmente na cena escrita do Graciliano, muito reproduzida pelo Nelson Pereira dos Santos, a cena do início e a cena do final, e tem toda uma jornada de tentativa de reprodução de poder ali dentro, a ideia final é que é um eterno retorno. Então, não há o que fazer. É pessimista. É uma ideia de desencanto. Não tem muito que se faça. Porque as estruturas são as estruturas e as estruturas não se modificam. Ou seja, nenhum desses sujeitos são sujeitos revolucionários. Graciliano não é um revolucionário.
Nelson Pereira dos Santos tenta reproduzir isso, né? Tá mais para um Nietzscheano do que para um revolucionário, tá mais para um Schopenhaueriano do que para um revolucionário, tá mais para a ideia de choque de realidade. A realidade é essa, custe o que custar, né? Essa é a realidade. Não há espaço revolucionário aqui, porque na verdade, se a gente for pegar do ponto de vista do Graciliano, qualquer exercício de emancipação é falido. Não vai funcionar, não adianta você... É sempre reformista. Né? Rebelar. O sistema é assim, aceite e pronto. É sempre reformista, nada encantador, né? E a gente está falando de uma situação que, historicamente falando, o Nordeste é assim desde 1500. Sim, e continua até hoje. Por isso que eu perguntei o ano que se passa a história. Porque eu não conseguia me lembrar. 1941 foi aqui, não faz muito tempo. Minha avó... Continua até hoje. Eu acho que a gente poderia discutir isso mais profundamente, porque hoje já tem uma situação que, por exemplo, as terras são mais ricas, você tem a presença de água, né? A transposição do São Francisco mudou alguma condição em alguns lugares do Nordeste. Com então você já não tem mais. Assim. Mas com relação ao abandono do Estado, não. Mas quando você dá água, aí o abandono do Estado, né? A água é o mínimo, é o direito dele em Constituição. Ele tem que ter. Não. Sim, mas veja, os governadores do Nordeste são mais conscientes do que o presidente da República. Então, assim. Todo mundo é mais consciente que o presidente da República. Isso não é muito difícil. A minha avó pensa melhor do que ele. Não, mas o que eu quero dizer, gente, é que eu não sei se hoje eu possa dizer que existe o abandono no estado do Nordeste. Entendeu? Em alguns lugares do Nordeste, há uma pujança, né, em termos disso, e uma independência. Né, mas em por termos quê? Dessa estrutura de poder. Mas existe isso, esse desenvolvimento deles, porque eles aprenderam a se virar. Porque o Estado abandonou. Se o meu Estado, meu ente federal me abandonou, eu vou me virar com o que eu tenho para eu poder sobreviver. E por isso que hoje eles são assim. Ao meu ver, claro, ver de quem está aqui no Sul, que aqui a nossa vida é bem melhor do que tipo, mais para cima, no Norte, no Nordeste, isso aí a gente não tem nem que comparar. Mas eles, hoje, a situação deles estão melhores porque eles tiveram isso, entendeu? De se virar com a minha estrutura aqui. A minha estrutura é essa. Se a minha estrutura é essa, beleza. Pode ver. É que eu nunca fui pro Norte, infelizmente. Mas a minha mãe voltou falando que lá parecia que eles tinham as próprias regras deles. As próprias leis. Ok, tem ali tal, Constituição e pá. Só que essa é uma coisa do Sul. Até hoje, assim. Essa é a realidade do Sul. Eu e o Matheus, a gente não vem, a Rosilda também, a gente não é daqui, e uma das impressões que a gente tem vindo para o Sul é que é uma terra de leis próprias. Seja Sim, no, mas seja é aí que eu quero chegar mesmo. Cada um se vira da maneira que tá. Por isso que hoje o Norte é dessa forma, conseguiu se desenvolver da forma que ele conseguiu se desenvolver, porque como a gente não... culturalmente no Brasil, historicamente na política, cada um por si, por ser um país grande, cada um se virou da forma que pode, cada governo se virou e governo estadual se virou da forma que pode. É isso que eu quis dizer, entendeu? Porque aqui a aparência, porque de fato há uma aparência onde existe um Brasil, república constitucional, num local específico. É o que eu estou falando aqui. Maringá é muito próximo do estado de São Paulo, mas ainda assim tem. Quanto mais para a fronteira com os países vizinhos, quanto mais para baixo a gente vai aqui, a gente tem essa sensação que aqui é uma terra que não é nada parecida com que nós... Com o resto do Brasil. Não com o resto do Brasil, com nós aqui alienados paulistanos, eu, Matheus, a Rosilda, a gente pôde experimentar no nosso local de origem, que ali tem a ideia da República. Né? Então vem essa surpresa quando a gente vem para cá. O que isso significa, eu acho que em resumo, né? Que o desenvolvimento específico, a questão ali de como a sobrevivência do Nordeste, nesse caso, né,
Porque, assim, no livro não se diz exatamente onde se passa aquilo, apesar do Graciliano ser pernambucano, se eu não me engano, né? Mas, enfim, não se fala exatamente qual que é o estado, qual que é o local. Porque Eu acho que é alagoano. Eu posso alagoano? estar errado, mas Eu eu acho acho que que é sim. alagoano. Acho que é alagoano, acho que o Graciliano é alagoano, isso mesmo. A gente não tem muito, porque é uma ideia genérica ali, né, do sertão, né? Tem uma condição arquetipal do sertão ali que o Graciliano quer demonstrar, né? Mas ainda assim, essa realidade, ela traz uma realidade sobre, eu acho que essa condição de bando, de abandono, de banimento, ela tá para demonstrar isso. O que o Nordeste é hoje, a gente pode, sim, colocar sobre estrutura cultural, existe uma estrutura cultural própria, sobre estrutura econômica própria, e desenvolvimento, mais o desenvolvimento, a gente vai ter que levar em consideração o pós-45, onde há uma obrigatoriedade estatal, com o modelo de capitalismo universal, com a globalização, de que para que os estados sejam parte de um estado internacional, eles devem emancipar o seu estado e não ser mais como antes de 41, que, por exemplo, para desenvolver Maringá, eram os desbravadores que vinham aqui e simplesmente cercavam as próprias terras e falavam, isso aqui é meu. Ou seja, terra de ninguém, faroeste. É a mesma coisa que a gente está falando a partir da representação do Nordeste. Pós-45, a gente já tem essa obrigatoriedade estatal de tentar fazer um aparente modelo constitucional republicano de direitos humanos gerais. Agora, obviamente, o conflito que a gente tem aí é que essa constitucionalização de direitos universais, elas devem se combater com uma estrutura cultural, e por cultural eu leio estrutura normativa, que não coaduna exatamente com a estrutura normativa republicana, que quem experimentou foi o Rio de Janeiro e São Paulo, né, e parte de Minas, né, durante de 1800 até aqui. Né, porque uma coisa é São Paulo, metade de Minas e Rio de Janeiro, que experimenta a República desde o meio de 1800, né, desde Dom João. Outra coisa é o resto do Brasil que se desenvolveu culturalmente a partir das suas próprias estruturas. A miséria, que é a representação da fome que está colocada lá, o desencanto da miséria é o desencanto com o próprio Estado. É o desencanto que ali é a realidade. O desenvolvimento daquilo é um desenvolvimento a partir das próprias normas. Né? É assim que eu vejo essa questão. Que é mais que se a gente for sair da estrutura filosófica e entrar na estrutura sociológica, é basicamente o que acontece no Brasil todo. Né? E eu justamente dei esse exemplo. Por ser um país muito grande. Né? Pode ser. Eu justamente dei esse exemplo porque a realidade da civilização brasileira, como assim se disse, durante todo o desenvolvimento brasileiro, feito ali nesse Sudeste Central, né? É uma ideologia específica, uma ideologia passada da nós. Por isso que quando a gente que vem de lá vem para cá, estranha muito. Aqui, Sul, claro que daí existe um arquétipo também ideológico da leitura do Nordeste como uma leitura ignorante, né? Que é daí a propaganda, né? Que não Mas é isso dessa leitura, assim, quando eu estava morando em Curitiba, eu experimentei isso também, de certa forma. Não, claro que não é tão diferente quanto vocês, né, que vieram de outro estado. Mas aqui Curitiba não se aplica porque Curitiba não é no Brasil, né? Tem que pegar passaporte para ela. É uma república separada. Tá falando de mudar de país, né? Não, mas eu digo assim, voltando. Eles realmente têm essa diferença com o interior do Paraná. Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo besta mesmo. Eles acham que a gente, aqui no interior, Maringá, Londrina, né, as outras cidades maiores aqui do estado, a gente fala igual eles. Nós temos o mesmo sotaque, os mesmos trejeitos e as mesmas gírias. A gente não fala guri-guria. A gente não fala piá. A gente não fala isso. E eles falam lá. E eles colocam como se o Paraná inteiro falasse dessa forma. Óbvio que tem questão de colonização. Maringá foi mais, né, colonizada pela galera da região ali de São Paulo. Muda muito. Só que, assim, eles não entendem isso. Eles falam,
Tanto que o Uber chegou a brigar comigo porque eu fui do interior para a capital. O Uber falou para mim, é por isso que a gente não tem emprego, porque vem vocês aí do interior e vem para a capital aqui pegar os nossos empregos. Eu falei, opa! Falei, se eu sou mais qualificada que você, a culpa não é minha. Aí o cara já ficou assim... Por exemplo, esse é um discurso, quase que um discurso profético paulistano, né? Esse discurso, né? Que faz com os nordestinos que chegam para lá. O Nordeste que é uma das mãos de obras mais presentes em São Paulo, né? E o discurso geralmente eu acho interessante, né? Porque enquanto o nordestino está trabalhando de garçom em São Paulo, vem o gerente do Banco do Brasil, concursado, falar que os nordestinos estão roubando o emprego dele. Eu queria saber realmente que emprego é esse que os nordestinos estão roubando dele, sendo que... Ele nunca trabalharia de garçom. Existe uma valorização do trabalho nordestino em São Paulo justamente por uma hierarquização. Daí a gente pode chegar nesse segundo ponto da discussão, que não vai dar tempo de a gente fazer hoje, que é essa questão. Que o que se forma a respeito do que é ideologicamente Brasil e o que é realmente Brasil. Ou seja, o que se forma de acordo com, por exemplo, o que São Paulo interpreta a respeito de Nordeste. Eu me lembro daquele rapaz escroto lá, agora que eu falei escroto, nem vou falar mais quem que é, né? Porque tá gravado essas coisas aqui. É um famoso aí, que vai falar do Bacurau e fala que achou que não é um filme de Nordeste, porque filme de Nordeste para ele tem que ser cabra macho, que fala, ou seja, é uma idealização, uma ideologia nordestina específica. É um estereótipo, né? E o que eu vejo que o Nelson e o Glauber, eles não estão representando isso. Não é a imagem da ignorância, que é a imagem da estética, do esteticismo nordestino criado por novela da Globo. Né, porque novela da Globo, todo mundo tem um sotaque misto entre Ceará e Alagoas. Né? Eles fazem um baiano falando com sotaque alagoano. Ou seja, não tem nenhuma relação específica. Existe uma estética ideológica sobre o que é o Nordeste, e o que esses autores estão querendo dizer é sobre as consequências dessa estética ideológica criada pelo Rio de Janeiro e São Paulo a respeito do que aqui é a República do Brasil, né? Essa faixa central do Brasil é a República Democrática e o resto é o abandono. E qual é a consequência desse abandono? O silêncio nesse filme faz justamente não ter essas nuances, por exemplo, como um Ariano Suassuna vai ter, com vocabulário específico, com uma estrutura cultural. Porque a estrutura cultural, quando vai ser lida no Sudeste, ela vai ser lida pelo ponto de vista da ignorância, não como da cultura. A forma de se trabalhar, porque o Nelson Pereira dos Santos não é um nordestino, que fique claro, o Nelson Pereira dos Santos não é nordestino, ele trata sobre uma estética silenciosa, porque o que ele está mostrando ali não é cultura. O que ele está mostrando ali é a realidade a partir do abandono. Né? Só que daí essa é uma outra discussão, porque já são 7h30 e agora já começa a aula. Né? Troca. As finais aí, alguém? Acho que não, prof. Tá tudo... Nenhuma, vambora. Beleza, então. Nossa. Valeu. Vai lá reclamar do Santos no Twitter. Vai falar da Juliette no Twitter agora. Não tá tendo jogo, não tem que reclamar por enquanto. Não, é porque o Twitter da Juliette caiu, então ela pode ir no Twitter reclamar que o Twitter da Juliette caiu. Pois é. Aí eu não sabia, sabia agora. Foi suspenso. Por causa de denúncia. Nossa. Não sabia. Aí vai lá reclamar no Twitter. O que rolou? Mas você tem um cacto no seu nick, não sabe o que rolou, não vai ser eu que vou te explicar. Né? Nossa, ô louco. Tá muito da cachorrada hoje, hein? Não, aqui a torcida é contrária, é anti-Juliette. Bom. Tchaki. Tchau, vou encerrar aqui pra vocês irem pra aula. Até mais pra vocês.